Já aqui com a minha convidada, bem-vinda, a doutora Bruna Santos, que é reumatologista. E hoje nós vamos falar sobre um tema que aflige aí bem mais as mulheres do que os homens. Inclusive, fiquei impactada que a partir dos 30 anos, gente, a fibromialgia acomete aí a mulherada. Então, é importante que você saiba como fazer diagnóstico, como cuidar, como tratar, o que é mito e verdade sobre esse tema. Doutora Bruna, muito bem-vinda à nossa revista, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Bom, para começar, eu gostaria de perguntar para você como que é feito o diagnóstico da fibromialgia. A gente estava conversando aqui antes nos bastidores, eu perguntei a ela se tinha algum tipo de exame específico, e aí ela vai contar para vocês também como você pode diagnosticar, às vezes está sentindo aquela dor incômoda há um tempo, procura um especialista, porque lá você vai entender e diagnosticar, é isso, doutora? Isso. O especialista dessa doença, é importante frisar, né, que é o reumatologista. É uma especialidade que é um pouco desconhecida, né, específica, mas é essa a especialidade dentro da medicina que mais consegue trabalhar essa doença e os diagnósticos diferenciais dela. O diagnóstico se dá pela anamnese, que é a conversa entre o médico e o paciente. Então, uma boa entrevista, uma boa conversa para saber seus sintomas, para saber sua vida como um todo, não apenas a queixa ali principal. E além disso, também é importante fazer alguns exames para ver doenças que se parecem, a gente chama de doenças mimetizadoras da fibromialgia, para também esclarecer se pode estar contribuindo com aquele quadro. E dentro desse diagnóstico, existe alguma causa muito específica que leve para que a pessoa tenha ou desenvolva a fibromialgia? Como que é, assim, fulano sentiu uma dor específica, então é fibromialgia, ou não? Existem alguns critérios que, para a gente considerar essa doença, a pessoa tem que estar dentro desses critérios. Então, tem que ser uma dor generalizada, tá? No corpo todo, então não é só num braço, só numa perna, só na coluna, por pelo menos 3 meses, então uma dor mais crônica, para a gente começar a pensar nessa doença. E aí a gente estava conversando também aqui nos bastidores e a doutora estava falando que a fibromialgia ela também é uma doença multifatorial, né? Não é exatamente só aquela dor ali física que vai te trazer o diagnóstico da fibromialgia, né, doutora? Quais são os outros fatores que acarretam também ao diagnóstico, né, da fibromialgia? Então, além da dor difusa que a gente acabou de citar, que tem que ter esse período de mais tempo, a gente também tem outros sintomas como fadiga, que é a falta de energia para atividades diárias, que é inclusive um dos sintomas mais limitantes do paciente, né? Distúrbios do sono, então o paciente tem insônia, um sono não reparador, acorda pela manhã com falta de energia para fazer as atividades do dia. Distúrbios psiquiátricos também, como depressão, ansiedade, também estão associados. Além disso, é muito comum a concomitância de doenças como enxaqueca, como síndrome do intestino irritável, bexiga irritável. Então, existem outras doenças que estão ali que a gente chama de sintomas satélites, né, ao redor da fibromialgia, desses sintomas principais. E o diagnóstico sendo feito, como que é feito, então, a parte do tratamento para a fibromialgia? O tratamento, ele é multimodal, é muito importante frisar isso. Os medicamentos entram apenas ali como um suporte, e principalmente um suporte mais no início dos sintomas. De forma geral, os remédios com o tempo, eles perdem a eficácia, e isso é muito notado pelos pacientes e relatado. É algo que já é realmente bem documentado. E o principal tratamento é a atividade física regular, dentro de um contexto de regularidade. Então, eu sempre falo assim para meus pacientes, não interessa qual é a atividade, o importante é que você faça, que você faça. Além disso, terapia cognitivo-comportamental, né, que é um subtipo de psicoterapia, higiene do sono, controle do estresse do dia a dia, tudo isso faz parte do tratamento. Assim como a fibromialgia, como você falou, né, doutora, é uma doença multifatorial, o tratamento também é. Afinal de contas, não é só uma pílula que você vai tomar e ali já vai acabar todos os problemas. Exatamente. E dentro dessa rotina que você estava falando, essa questão também da alimentação, existe também, por exemplo, algum tipo de dor ou, sei lá, um diagnóstico que, claro, ele é personalizado para cada pessoa, em que ela teve que fazer algum acompanhamento, por exemplo, com um fisioterapeuta? Sim, também é importante, até porque é muito comum condições, o paciente tem fibromialgia, ele não deixa de ter condições comuns, como artrose, tendinite, bursite, hernia de disco. Então, todas essas condições que o fisioterapeuta tem uma ação importante também, né, devem ser tratadas corretamente. Então, quando ele chega no reumatologista, a gente dá o diagnóstico de tudo que está acontecendo, não só da fibromialgia.
E para quem está assistindo a gente agora, que tem fibromialgia, inclusive minha mãe tem, eu estava até conversando aqui com a doutora, existe um tratamento, existe algum tempo ou período em que a pessoa, fazendo tudo certinho, com essa mudança realmente de hábitos, de comportamento na atividade física, alimentação, com a medicação também, ela pode passar algum tempo sem sentir essas dores? Sim, a gente não fala em cura, a gente não usa esse termo, porém a gente usa um termo que a pessoa é mais ou menos o que a gente usa para doença autoimune. Fibromialgia não é uma doença autoimune, mas na doença autoimune a gente fala em remissão. Lá também a gente não fala em cura, né? Então a pessoa fica muito tempo sem sintomas. Então a fibromialgia, tratando corretamente, ela tem um curso cíclico. Então é sim para ter períodos em que a pessoa está melhor. Se está cronicamente, da mesma forma, sem melhora, fazendo o tratamento certo, isso é uma bandeira vermelha para você procurar outros diagnósticos diferenciais, tá? Perfeito. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, tá? Muito esclarecedor essa nossa entrevista. Então, para você aí que conhece alguém que está tendo algum desses sintomas que nós falamos aqui, sobre fibromialgia, já segue aqui o nosso Instagram, tá bom? Procura o especialista para ser atendido, que é o reumatologista. E a nossa convidada, a reumatologista, Bruna Santos, é essa pessoa indicada, tá certo? Muito obrigada, querida, pela sua participação aqui. Volte outras vezes. E olha, não convivam com dores, tá? Procura o especialista, porque você nasceu para ter uma vida plena e fibromialgia tem tratamento, não é isso? Tem tratamento. Exatamente. Esse foi o nosso quadro Canal Saúde dessa segunda-feira.